Fala pessoal, boa noite, beleza? Emerson já entrando aqui. Aí, Emerson, já vou te adicionar aqui. Beleza. Boa noite aí, todo mundo que tá entrando. Fala, Fala aí, Emerson. Betinho. Opa, beleza? Beleza, e você, meu? Tudo jóia. Só arrumar aqui minha câmera, baixar um pouquinho mais. Como é que estão aí? Muito frio em São Paulo? Pô, cara, pra gente aqui isso já é frio, né? Não sei como que é pra você aí. Você é do Paraná, né? É, mas eu tô morando aqui em Taubaté. Tá, tá gostosa, a temperatura tá boa. Quanto que tá Tá aí? bem Aqui que eu legal. acho que tá, agora tá por volta dos 14 graus aqui. Ah, aqui tá mais, deve estar uns 19, Ah, mas 20 graus. Não tá tão frio assim, não. Bom, eu tava tá. dando uma trotinha agora há pouco aí, não tá frio, não. É, Tá bem agradável. hoje de manhã também não peguei tanto frio não. Até que tava tranquilo. É, Legal. Emerson, logo logo a gente começa, só dá um tempo pro pessoal entrar, tem dois Claro, minutinhos ainda, aí a gente vai esperando a claro. galera ir chegando aí, a gente só entra antes para caso tenha algum problema técnico, tudo, a gente... Você tem Sim. feito bastante live, né? No teu perfil, eu tava olhando lá. É, na realidade, o Ronaldo da Costa me convidou para fazer, me fez uma provocação, né? Vamos fazer uma live. Porque eu tinha sido convidado por algumas pessoas para fazer, equipes, assim, e aí ele viu uma, falou: Ah, Emerson, vamos fazer uma nós, né? Vamos fazer uma nós dois, falando aí, dois campeões da São Silvestre e tal. Aí eu falei: Ah, vamos fazer. E aí eu tava conversando com o Marilson, falei: Ah, Marilson, vamos fazer uma live também? Mas assim, desde que o Ronaldo me falou, ficou vários dias. Ficou, vamos fazer, mas ficou. Aí eu conversei com o Marilson falou: então tá, então quarta-feira da semana que vem a gente faz. Então vamos fazer. Aí comecei, falei, fiz uma com o Marilson, depois com o Ronaldo da Costa, depois com o Ederson. Semana passada foi com uma equipe aqui de Guaratinguetá, que tem um dos proprietários da equipe foi meu orientador no meu curso de conclusão de curso na pós-graduação, né? Biomecânico ali. Achei legal, a gente bateu um papo. E daqui a pouco eu vou falar com o Giovanni também, o Giovanni dos Santos, né? Ah, tá. Aí virou um projeto agora, né? Uma ideia, é conversar com esses atletas das antigas, com os atletas atuais também, mas um bate-papo mais voltado para contar a história dos corredores aí de fundo do Brasil. E tem muita gente, eu tô com uma lista aí imensa de pessoas para a gente conversar e tem muita história para ser contada, né? E a ideia é fazer um registro aí dessa galera. Então tá sendo bem interessante essa conversa aí Ah, beleza. O com essa Ronaldo turma. acabou de entrar aí também, tá? Falei do Entrou aí. Ronaldinho, hein? Tá Já. foda. Você chegou a Eu treinar acabei de junto falar. com o Ronaldo, não, né? Com o Vanderlei você chegou a treinar junto, né? Com o Vanderlei Cordeiro, nós éramos colegas de equipe, então fizemos muitas temporadas de preparação junto. Com o Ronaldo, como ele era de uma outra equipe, a gente fez eventualmente alguns treinos juntos, né? Poucos. Uhum. Ele treinava naquela época mais com a galera do Pé de Vento, lá do Henrique Viana, e eu treinava com a equipe de Vanderlei, Eduardo Nascimento, outra galera. Então, mas a gente sempre se cruzava lá nos training camps, vamos dizer assim, de Campos do Jordão, né? Sempre se encontrava, sempre estava por perto e nas competições sempre junto. Entendi. Ô, Mais uma Ronaldo, figuraça. Emerson, então vamos começando então, vamos já falar aí Uhum. algumas coisas aí pra gente ir entrando. Antes, eu vou só te pedir licença pra gente falar aí da nossa programação de lives que a gente vai ter aí pra essa semana. Uhum. Teremos aí então para amanhã a gente vai ter o treino aí, core treino via Zoom, né? Então
A gente tem feito alguns treinos, sabe, Emerson, para treinar o pessoal online. Então a gente faz aí. Então amanhã, quinta-feira, às 7h30, tá, pessoal? Sexta-feira estamos em off, todo mundo descansando. E sábado às 9 a gente vai ter o Endurance Training aí, tá? Então aí vai ser o nosso treino para pegar um pouquinho mais pesado aí, ou uma horinha de treino puxado. Emerson, então antes da gente começar aí a nossa entrevista, aí as nossas perguntas, queria introduzir então, para falar aí de algumas marcas suas, né? Então aí você me corrige qualquer coisa se eu tiver errado, tá bom? Mas aí pelo que eu anotei das pesquisas que eu fiz, eu vi que você foi o único campeão até hoje de um GP de cross country, né? Que foi na Europa, né? Que você fez, acho que foi em Portugal, né? Então, a gente, né, quem é amador não faz ideia da conquista que é, né, um GP fora, né, do cross country. Eu vi que também você pegou o terceiro lugar na meia de Tóquio, né, com acho que 1h01 aproximadamente, não foi isso? E até hoje... 1h14. Como é que é? 1h, 1 minuto, 14 segundos. Ah, tá. 1h, 1 minuto e 14, beleza. E também... eu vi aí o recorde mundial júnior, que ainda é seu, né? Brasileiro. Então, mas do Brasil ainda é seu, né? Não tem nenhum brasileiro que conseguiu passar você, né, Emerson? Eu fiz isso num campeonato mundial, mas é o recorde brasileiro de júniores, que é uma categoria que vai até os 19 anos. Esse recorde eu fiz em 1992, em Seul, né, na Coreia do Sul, campeonato mundial. Eu corri essa marca na semifinal, para poder classificar para a final. Na final eu fui oitavo, com 14,8. Né, o recorde é 13 minutos e 59 segundos. Eu estava muito... como que eu vou te dizer? Eu estava muito obcecado em baixar os 14 minutos. É uma barreira que eu queria muito quebrar. Eu consegui na semifinal fazer isso. A final foi uma prova muito instável, porque é uma prova para título, não era para marcas, né? E quem ganhou essa prova foi o Haile Gebrselassie, que é um atleta etíope muito conhecido. O segundo colocado foi o marroquino Hassan El Guerrouchi, que foi recordista mundial do 1.500 depois. Uma safra muito boa aí. Boa. De 1992 isso. E falando aí por fim, eu acho que tem algumas outras provas, né? Mas aí você ganhou a São Silvestre de 1997 também aí, que é uma prova que pra gente, né? Principalmente pro amador, né? É uma prova de entrada, vamos dizer assim, né? Todo mundo fala que corre a Maratona de São Silvestre, né? Tem bastante coisa. Na minha opinião, é uma prova que todo mundo tem que fazer, né? Para quem gosta de correr, algum dia as pessoas têm que fazer. E aí você chegou a ganhar. Mas aí, antes de falar isso, Emerson, eu queria ver aí, até para a gente conhecer um pouco da sua história, como esse projeto mesmo que você está fazendo, para nós também, na assessoria, tudo é bem importante aí a gente saber dessas coisas, até para a gente trazer para a nossa realidade, tudo. Então, até um dos motivos para que a gente chamou aqui. Então, obrigado aí por compartilhar a história aí com a gente. Emerson, queria que você falasse um pouquinho da tua infância, cara. Como é que foi a sua relação com o esporte? E aí, dentro disso, quando que você começou a correr? Bom, eu sou paranaense, sou nascido numa cidade na fronteira do Paraná com a Argentina. Então, geograficamente, assim, para você situar, é Paraná, Santa Catarina, ali na divisa com Santa Catarina e com a Argentina, bem no sudoeste ali. A cidade chama-se Santo Antônio do Sudoeste. É uma cidade fronteiriça mesmo. A cidade hoje ela continua pequena, mas na época ela era ainda bem menor. A minha infância foi na zona rural. Eu nunca morei na cidade, lá na zona urbana. Eu sempre morava na zona rural. E naquela época o meu pai ele trabalhava na cidade como eletricista, mas nós tínhamos as nossas atividades na zona rural com a minha mãe. E assim, uma das várias coisas, né, que é normal as crianças da zona rural fazerem, embora não fui só eu, né, todo mundo sempre foi assim, mas você tem umas brincadeiras, envolve muito mais atividade física, né,
nem pensar em nada eletrônico na época. Claro. Então, e uma das atividades que eu fazia, já não como brincadeira, mas era uma tarefa minha diária, a partir dos 7 anos de idade, eu comecei a entregar leite. Eu era leiteiro, era uma das atividades econômicas da minha família, né? Em cidades pequenas, antigamente existia isso. Então, Uhum. você tinha um produtor rural que tirava o leite, a gente colocava em umas garrafas de vidro, fechava com rolha, enfim, e aí a minha função como criança era entregar. Isso muitos fizeram isso, tinha muito, né? Sim. E eu comecei com uma quantidade menor aos 7 anos, mas foi aumentando conforme eu fui crescendo, né? E as atividades físicas aí na roça era pipa, né? Que lá no sul eles falam pandorga, né? Mas é a mesma pipa que a gente mesmo fazia. Pescar, caçar, atividades que a gente fazia muito. As brincadeiras com a criançada era pega-pega, esconde-esconde, era isso, né? Uhum. Essa atividade que eu fazia de entrega de leite, ela acabou sendo fundamental, porque assim, frequentava a escola, comecei a fazer parte dos grupos de treinamento, de futebol, de handball, de basquete, vôlei, essas coisas. Eu adorava esporte. Sim. Mas lá nessa região do Paraná tem uma peculiaridade do solo. A terra lá é uma terra roxa, que quando chove, ela gruda muito no pneu, no calçado, então é uma particularidade desse terreno. Então, a entrega de leite que eu fazia de bicicleta, quando chovia, eu não podia ir de bicicleta. Então, nos dias de chuva, que tinha barro, eu precisava ir com um cavalo. Eu ia com um cavalo que meu avô nos emprestava. Entendi. E adorava cavalo e tudo mais. E porque o pneu da bicicleta ele grudava muito barro nele, ele não conseguia andar. Não Então a gente conseguia mexer a acabava bicicleta. indo, Entendi. acabava indo de cavalo. É, eu devia ter uns 10 anos mais ou menos, quando eu fui desencilhar um cavalo após uma entrega, e o meu irmão era pequenininho, ele subiu numa mesa e cutucou dentro do ouvido do cavalo com um pedaço de mangueira. E aí, nesse momento, o cavalo deu, né, deve ter sentido dor, deu um pialo ali, e a corda estourou meu polegar, né? Eu não tenho meu polegar esquerdo, não sei se dá para ver aí. Dá pra Esse ver. foi, Puxa vida! é, esse foi um acidente com cerca de 10 anos de idade que aconteceu. E aí, é, o que isso impactou muito, porque eu não pude mais jogar futebol, eu não pude mais fazer uma série de atividades que eu gostava muito de fazer, né? E até porque esse acidente aconteceu na zona rural, de uma cidade pequena, o acesso ao médico Entendi. demorou, deu infecção, foi bastante complicado a recuperação desse acidente, né? E além da entrega de leite, nós também produzimos muito legumes, verduras, essas coisas para vender na cidade. E aí, é, uma dessas vezes, um sábado à tarde, eu fui fazer uma entrega de verduras, de legumes, de bicicleta na cidade, e eu vi a chegada de uma corrida que tinha lá, depois eles recuperaram, não sei como é que tá, se ainda está tendo, mas tinha uma Sim. corrida. Ela saía da praça de Santo Antônio do Sudoeste e ia até a pracinha de San Antônio, na cidade da Argentina, e voltava para o Brasil. Que ali tem uma cidade do outro lado da fronteira que se chama San Antônio, e é muito perto, as duas cidades são pequenas, e essa volta toda dava ter cerca de 7 quilômetros, esse trajeto, a saída e Tá. volta, né? E eu, nesse dia, eu vi os atletas chegando, os primeiros atletas de elite ali, e eu fiquei fascinado, né? Fiquei encantado com os caras correndo rápido, né? Achei aquilo fantástico. Aí eu falei, não, ano que vem eu vou participar desse negócio. De todo jeito eu vou participar. Daí que eu comecei a fazer as primeiras corridas da minha cabeça, assim, né? Eu quando tinha que separar os bezerros no pasto, os bezerros das vacas, como eu já estava um pouco arressabiado com o cavalo, já não ia mais de cavalo, eu já ia a pé Entendi. correndo. Eu preferi ir correndo, né? Já estou treinando para corrida. Mas isso ia demorar um ano ainda para acontecer. Então demorou mais um ano para chegar à próxima corrida. Ah, Daí no entendi. ano. Porque não tinha corrida toda hora, né? Lá, só ia ter no ano seguinte. Daí eu corri alguma coisa, não lembro muito bem o que eu treinei, se eu treinei, não lembro muito bem disso. Mas um ano depois teve essa corrida, eu me inscrevi, fui participar, e aí já nós estamos falando do ano de 1986.
Tá. E eu tinha 12 anos aí, porque eu ainda não tinha completado 13. E, e eu larguei junto, não tinha categoria para criança, eu larguei junto com os primeiros adultos. Nessa época as corridas davam poucas pessoas, devia ter umas 100 e poucas pessoas no máximo. E eu acompanhei os adultos, né, os principais, o quanto eu pude. Acho que eu consegui correr 1 quilômetro e pouco com eles, não aguentei. Uhum. Depois eu fiquei sabendo que esses caras, eles eram o Gentil Custódio de Mello, Oswaldo de Jesus. O Gentil ganhou, nessa época ganhava a meia maratona da Gazeta Esportiva aqui em São Paulo. Ele era um dos É, não melhores do ia dar Brasil, na mesmo, né? realidade. Não ia Aí ter não ia como. dar. Eu tinha 12 anos, né? Mas eu encarei eles ali um tempo, né? Aí fiquei sentado esperando eles voltar da Argentina. E eu lembro que eu fiquei, assim, vários dias dolorido, né? De ter corrido aquilo tão rápido. Deve ter passado o primeiro quilômetro abaixo de 3 minutos, alguma coisa assim. É muito Fiquei forte, né? vários dias dolorido. Sim. Não, eles corriam forte. E eu fiquei vários dias dolorido. Aí eu falei, não, ano que vem eu vou ter que treinar mais. Eu não desanimei, não. Eu fiquei mais empolgado ainda, fiquei mais no veneno. Eu falei, ano que vem eu tenho que treinar mais forte, porque eu preciso completar a corrida, né? Eu já sei como é que é, já participei da primeira. Daí sim eu comecei a treinar um pouco mais. Na região agrícola que eu morava, lá eles chamam de linha, né? Que é uma estrada agrícola Uhum. que faz uma linha. Ela ligava com outra linha. E essas duas linhas faziam uma volta de 10 quilômetros. Então eu comecei a correr 10 quilômetros, né? Eu olhava no relógio, naquele relógio de ponteiro grandão de casa, olhava a hora, saía, e quando chegava eu ia olhar de novo para ver o tempo que eu tinha feito. Comecei assim, então, só que também não tinha competição nenhuma, não tinha estímulo, então eu estava treinando para o negócio, comecei a me preparar para uma coisa que ia acontecer no outro ano ainda. Mas Entendi. assim eu fiquei um ano correndo ali. Às vezes eu ia até a escolinha que eu estudava e voltava, isso dava, pelas minhas contas, deveria dar uns 3 quilômetros. E aí foi bem curioso, porque, vamos entender assim, naquele ano não existia nenhuma informação, absolutamente zero, não tinha nada para você googar, né? Em 80 e, em 80 e, a gente 86 tá não falando de tava, né? Sim. 86 não tinha 87, nada, né? né? É. Isso foi, aí já foi em 87 daí. Aí zero, né? A internet veio surgir 10 anos depois. Então, não tinha livro, não tinha revista, não tinha absolutamente nada. Então, foi muito percepção mesmo. Eu acho que foi uma coisa muito de percepção e de. Tá me fugindo a palavra aqui agora, mas foi uma coisa muito de sentir que precisava, né? Uhum. E aí tinha alguns dias que eu fazia um treino mais curto. Eu corria até a escolinha e voltava. Isso aí dava um tempo bem menor, acho que dava 18, 19 minutos. Mas aí nos dias de curto eu fazia o meu melhor, eu tentava fazer o mais forte possível. E nos Entendi. dias longos eu não conseguia fazer tão forte. Você fez Aí passou um um ano, treino mais ou menos intuitivo lá, mas foi no seu intuição. método, o método criado ali É, por você ali. Tá. claro, uma criança, né? Lógico. Foi pura intuição, mas eu era uma criança de 13 anos ali, 12, 13 anos. Aí passou um ano, ao longo desse um ano, muitas vezes eu desanimava, ficava, às vezes, sei lá, vários dias sem correr. Uhum. E depois voltava. Não tinha muito assim, não tinha competição, né? Aí conforme foi se aproximando da prova, aí eu comecei a treinar mais. Aí quando chegou a época dessa corrida de novo, aí no ano de 88, aí eles fizeram uma corrida infantil, que Tá. vinha da Argentina e chegava no Brasil. Largava na Praça da Argentina e chegava no Brasil. Aí eu tinha idade, né, para isso, me inscrevi nessa categoria. E essa prova, eu já larguei muito forte, liderando. E um garoto ficou a cerca de 20, 30 metros atrás e ele não se aproximava e nem eu conseguia escapar. E no final das contas eu venci essa prova, eu corri 8 minutos e alguma coisa, então eu acho que não tinha nem 3 quilômetros, que na época eu não correria para isso. E o segundo colocado, ele era um dos melhores atletas do Paraná, da faixa Hum, etária. Então essa primeira corrida que eu fiz, a que eu ganhei, a referência já foi muito boa. Falei, pô, você ganhou de um cara muito bom, um dos que está ganhando aí as corridas aqui no estado do Paraná. ah, Aí, isso foi no começo do ano, acredito que foi o mês de março ainda. E aí eu conversei com o professor da escola de educação física, e ele já tinha uma experiência de corrida, algumas coisas. sim. Daí no ano de 88 foi o ano que eu fiz 22 provas, e todas na faixa etária, e perdi somente duas. As Nossa. outras todas eu venci. Aí foi isso E
que até isso vai direto para minha outra pergunta, que aí é essa dessa parte da infância, né? Então, que você pegou ali 12, 13 anos, né? Para Uhum. até começou a sua trajetória para o profissional. Você fez 22 provas, ganhou 20. Eu imagino que tenham já começado a É, né? aparecer alguma parte aí para você integrar alguma equipe, alguma coisa do tipo. Foi exatamente isso. Na realidade, nessa época, as provas todas ali na região, mas uma coisa que encaixou muito é que em Foz do Iguaçu, que não é muito longe dali, da onde eu nasci, naquele ano aconteceu uma competição que a Secretaria Estadual realizou, eram Jogos da Juventude, e era uma competição no formato de jogos, né? Então tinha futebol, natação, todos os esportes e tinha também atletismo. Uhum. Daí o meu professor falou, olha, vamos participar, porque é aqui em Foz, né, aqui perto, e então vamos correr lá, tem 5.000 metros, né, é uma distância boa, as outras são muito curto, né, mas daí eu acabei correndo 5.000 e fui, e esse dia foi muito importante na minha vida, porque até então eu ficava dentro da minha cidade, com o meu universo muito limitado, né, Sim. de tudo que eu sabia de corrida. Eu já tinha algumas referências, porque nessas provas que eu tinha ido, que eu ia, sempre conversava com o pessoal de adulto, pedia informação. Eu era muito chato, eu acho. Eu ficava enchendo o saco dos caras, perguntando. Pra você Não, ter mas tá uma certo. ideia, é uma curiosidade, né? Às vezes as pessoas não têm ideia do que era, como as coisas eram, mas o Gentil, que foi um cara que ganhou a meia da Gazeta aqui em São Paulo, né? Ele não era Uhum. um cara qualquer. Ele, ele tinha calçado, né? Que hoje é uma coisa que a gente escolhe os calçados. Na época, nós não tínhamos calçado disponível no mercado. Eles compravam uns chinelo, eu lembro até a marca, chamava Samoa, tinha um solado bem macio, e eles faziam à mão o cabedal, tudo de lona, para eles poderem correr, porque não tinha calçado com amortecimento disponível no Nossa. mercado. Só depois é que a gente passou a ter, né? Não tinha isso. Era muito difícil, tinha que vir de fora do Brasil. Então eles faziam isso, né? E a referência de treino também que eu passei a ter com eles, algumas coisas, né? Eles falavam, a gente sai de frente do quartel, vai até um pau preto que tem lá, provavelmente uma árvore que queimou. quando, quando a gente vai e chega lá em menos de 15 minutos, é porque nós estamos bem. Estamos bom, né? Então, assim, poxa, a gente está falando do negócio aí de muito tempo atrás, né? Os Claro. primórdios aí de tudo. Mas as referências já começaram dessa maneira. Eu acho importante falar isso, Lógico. porque depois a gente vai falar do atletismo que dentro do Brasil foi de altíssimo nível, né? Sim. Então as referências dessa criança começaram já do Emerson criança, eles já começaram com referências assim de caras que faziam esse negócio num nível muito alto na época, né? E ainda hoje, se eles corressem, o atletismo ele permite você comparar marcas ao longo da história, né? Com uma grande vantagem Sim. para as pessoas do passado, porque 5.000 metros continua tendo 5.000 metros, né? O minuto continua tendo 60 segundos. Então a gente Sim. consegue comparar com uma grande desvantagem para a galera do passado que tem um monte de dificuldades, como a gente falou do calçado agora, né? Os caras não tinham tênis para correr adequado, né? Mas nesse dia, nessa competição que aconteceu em Foz do Iguaçu, foi marcante para mim por duas coisas. Primeiro, que o presidente da Federação Paranaense de Atletismo estava lá, me viu correr. Eles nunca tinham me visto antes, e geralmente nessas competições de atletismo as pessoas se conhecem, né? Porque é um grupo muito restrito que faz Sim. aquilo em alto nível. E eu surgi ali do nada, aí ele me indicou para receber uma bolsa do governo do estado do Paraná, de meio salário mínimo. Essa bolsa era um projeto que se chamava Frutos da Terra. O governo do estado dava meio salário mínimo para os bons atletas da minha idade. Perdão. E aí Uhum. foi muito importante isso, porque a outra coisa muito importante que aconteceu aí nesse dia também foi que alguns treinadores de cidades que tinham equipes me viram e me convidaram para ir. Então eu fui convidado para ir para Ponta Grossa, para Curitiba, Cascavel, e eu acabei indo para Londrina, integrar a equipe de Londrina. Aí, no final de 88, eu saí de Santo Antônio do Sudoeste e fui para Londrina, uma cidade grande, daí eu fui morar na cidade mesmo.
Aí realmente teve assim é como se eu tivesse subido no alto da montanha e olhado, isso é o atletismo, né? Então Entendi. aí foi quando eu realmente tive um contato, que eu comecei a entender. Aí o treinador também já era um treinador mais experiente, aí que eu comecei a fazer treinos sistemáticos. Aí foi um grande salto gigantesco na carreira, embora eu tenha ficado em Londrina apenas 1 ano e 8 meses, né? Que aí logo eu fui campeão brasileiro também na sequência de juvenil e aí já vim para São Paulo. Já vim, fui convidado para vir para São Paulo, integrar o embrião da equipe que viria a ser depois o BMF Pão de Açúcar, que A foi uma equipe das de maiores super equipes do sucesso, Brasil. né? Na E, época ela estava começando ainda, né? e aí você estava. Aí, Emerson, você estava. Duas perguntas dentro disso. Já pensando aí, então, já numa carreira profissional. E as distâncias que você estava se especializando era o quê? No 5.000, 10.000? Qual provas que você estava aí mais. Essa coisa do profissional, ela demorou um pouco para cair o entendimento, vamos dizer assim, que seria Tá, um profissional, porque eu era criança, eu saí da cidade, o meu objetivo de sair lá da minha cidade natal era mais ter oportunidade de estudar, o pano fundo era esse, né? E não tinha muito isso de ser profissional, mas na verdade, a partir de então, ganhando o meio salário mínimo do governo do estado, mais uma bolsa que eu consegui em Londrina, a partir dos 14 anos eu já me sustentava, assim, já não dependia mais dos meus pais para entendi. pagar minhas contas, eu já conseguia ter um lugar para morar, eu tinha minha alimentação, comprava minhas roupas. E eram momentos muito difíceis, né? Teve muitas coisas muito complicadas na relação de estar em casa, eu não visitava a minha família, era muito difícil. Na época a comunicação era muito difícil, né? O telefone era uma coisa muito restrita. Mas nessa época aí, as minhas provas, basicamente, eu corria do 1.500 ao 10.000 metros. Mais os 5.000, porque o 10.000 a gente tinha um entendimento que ainda era cedo para entrar. Então, esses treinadores já tinham. Geralmente, os bons treinadores de atletismo, eles têm essa consciência de que você precisa segurar um pouco o garoto para colocar ele em provas mais longas, né? Justo. Mas nem todo mundo fazia isso. Eu tive vários amigos que já iam para o 10.000 metros, já iam correr meia maratona. A gente sabe de história de garotos muito jovens que foram para maratona, inclusive. Uhum. Mas comigo não, a gente evitava correr o 10 quilômetros, às vezes corria, mas prioritariamente era os 5.000 metros. Tá. Então, o primeiro 5.000 metros que eu corri 16:40 na pista de terra. Depois eu fui campeão brasileiro juvenil com 14:48, e aí só foi baixando. E essa rotina de treinos, como é que era, Emerson? Porque a gente está falando com bastante atleta amador aqui. Eu vi já algumas entrevistas de você falando de treino, até que você era um pouco nervoso com seus próprios tempos, aí diz que você se xingava, tudo. Você consegue falar aí pro pessoal aí como é que eram esses seus treinos, para o pessoal saber, e por que você ficava tão bravo com você mesmo, cara? Uma das coisas que sempre me motivaram muito foram a ter registrado as minhas melhores marcas, né? Fazer as minhas melhores marcas, o meu. E assim, na época, como atleta eu não percebia, mas nós temos na realidade, né, três padrões de metas a seguir. Um é um título que você quer, você pode dizer, olha, eu quero ganhar uma competição, tal, né? Uhum. Isso você depende muito dos adversários. Então, é um tipo de meta que não depende totalmente de você. Sim. Tem um segundo tipo de meta que são as marcas. Então, eu gostava muito de trabalhar essa segunda meta, que são fazer marcas boas, encerrar minha carreira com marcas significativas, como de fato eu tenho hoje no ranking brasileiro aí da CBAT de todos os tempos. Várias marcas minhas que eu encerrei a minha carreira aí há muito tempo estão lá, né? 20 anos, né? O recorde juvenil brasileiro. Só teve 3 atletas no Brasil que correram 10 quilômetros de rua abaixo de 27 minutos, de 28, né? Uhum. Eu, o Marilson e o Ronaldo. Então, deixar o nome na história era uma coisa que eu queria muito. E a terceira forma de metas que a gente tem, né? Hoje eu entendo isso porque eu estudei, fiz educação física, mas na época não era isso, eu fazia também de forma muito empírica e intuitiva, que é a palavra que você usou que era isso.
Existe uma outra forma, que é a que a gente está no dia a dia tentando, que são os treinos que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, ninguém corre abaixo de 30, ninguém corre abaixo de 29 sem ter feito certos treinos. A gente sabe que você tem algum tipo de treino. Provavelmente, mesmo os amadores, eles não vão conseguir correr uma maratona sem passar por um certo ritual de treinos, né? Então, Claro. esses treinos, eles compõem uma meta semanal, diária, semestral, ou de ciclos que tem que ser feito. Então, eu tinha muito isso, olha, para eu correr tanto, eu preciso estar treinando isso. Eu tinha muitas essas referências, assim, então, eu me cobrava muito essa disciplina de treinar bem, de treinar forte, porque corrida de longa distância não tem como enganar. Se você não treinou, você não vai correr. Né? Você pode até treinar e não conseguir correr, mas o contrário nunca vai acontecer, né? Isso, Sim. isso nunca acontece, de você, não treinei nada, fui lá e fiz o meu melhor. Tem alguma coisa errada, então, né? Alguma coisa está Sim. errada, seu melhor não é esse. Então, eu era muito realmente persistente em treinar bem, fazer os bons treinos. Eu tinha, por exemplo, já na minha fase mais para frente um pouco, né, quando eu realmente já estava numa fase de marcas internacionais, tinha determinados percursos que eu gostava muito de repetir, então ficar batendo tempo de percurso, depois a gente entendeu que não é o correto, né? Você não Sim. pode ficar tentando bater tempo de percurso, porque vira uma competição, né? Mas no começo da minha carreira eu não era um bom atleta de subida. E para me tornar um bom atleta de subida, eu comecei a justamente treinar isso. Então, tinha algumas subidas em alguns percursos que eu cronometrava o meu tempo específico do trecho de subida. E ali sim, ali era pancada, ali era porrada, era 100%. Então, aqui em Campos do Jordão, por exemplo, quem conhece Campos do Jordão, que acho que é um lugar mais, de todos, é um lugar que as pessoas vão saber, atrás do Palácio do Governo ali tem uma rampa de quem vem do sul de Minas, ali por estrada de terra, Sim. ali tem uma rampa que, se não me engano, dava 3 minutos subindo. Então, era uma rampa que eu tentava fazer o meu melhor. Eu tinha o meu personal best da rampa, desde uma araucária que era lá embaixo, até uma determinada araucária lá em cima no final. Uma árvore, era uma referência que era sempre a mesma. Então, quando eu chegava ali, eu já botava o lapzinho no relógio, pá, ali subia arrepiando. Chegava lá em cima, peito estourando, opa, hoje eu fiz o meu melhor. Não, hoje não foi o meu melhor, mas foi um bom tempo. Tinha esse foco para melhorar a subida, e assim eu consegui melhorar a subida, né? Se a gente for ver a São Silvestre que eu ganhei, eu tive uma rampa, uma subida muito boa, né? Incrível. Então foi treinando mesmo isso, não veio de outra maneira. Eu não era um bom atleta de subida. Emerson, É e que nem nessa época aí, cara, você tinha alguma orientação de suplementação, de alimentação, alguma coisa? Ou também era intuitivo? Era você mesmo que cuidava disso? Não, eu tive um acompanhamento de um nutricionista na época já que eu já estava descendo a carreira, já encerrando a minha carreira, já quando eu não tinha mais, as lesões já não me deixavam mais treinar direito, foi muito bom. Foi excelente ter tido, mas na época de ouro, na época auge minha, dos meus melhores tempos, tudo eu não tinha. E a questão de suplementação era uma coisa que a gente tomava muito cuidado, porque toda vez eu, quando viajava para fora do Brasil, nenhuma das provas que eu fiz fora do Brasil, eu deixei de fazer o exame antidoping. A gente era muito testado. Naquela época, eles faziam antidoping na sua casa, eles te ligavam e falavam: amanhã de manhã o cara vai estar aí para testar, coletar, fazer coleta do sangue ou de urina para testar. Então a Uhum. gente tinha muita preocupação com isso. Naquela época, muitos atletas que a gente não acreditava, eles eram pegos e não tinha conversa, nunca ninguém conseguiu se salvar, né? Falar, é porque teve histórias assim bem bizarras, o cara, eu comi não sei o que, a pasta de dente que tinha, não tinha conversa, e era 4 anos de suspensão. Então a gente Ixi. tinha muito medo. E teve uma coisa que me abriu os olhos, assim, que foi fundamental, logo no começo, no jornal saiu uma notícia de uma empresa que estava colocando efedrina naqueles chá de emagrecer, esses chá que a mulherada toma aí, na época eu tomava. Sim. Aí, aí assim, eu pensei assim, poxa, esses caras não ganham dinheiro vendendo suplemento para atleta, eles ganham dinheiro vendendo para grande massa. A grande massa não faz exame antidoping. Então, se os caras colocam
uma droga ali para o negócio fazer efeito, vai fazer efeito, né? Mas aqueles caras, o pessoal de academia não faz exame antidoping. A gente faz. Sim. Ninguém vai fazer um suplemento só pra gente. Então eu tinha muito medo disso. Então, assim, eu durante muitos anos, a única suplementação que eu tomei foi até engraçado, porque era um remédio, era uma vitamina para mulher grávida de um laboratório nacional, chamado Materna. Porque as mulheres, quando ficam grávidas, elas tomam suplementação com complemento de sulfato ferroso, que a Sim. gente achava que precisava tomar, complexo B, vitamina E. Vitamina E, acho que eu tomava cápsulas sozinho, né? Mas o Laboratório Nacional também, só vitamina E. E ácido fólico, que é muito importante para a composição, hemoglobina, aquela coisa toda. Então eu tomava isso. Era o que Uhum. a gente tomava e a gente foi se fortalecendo muito mentalmente, criando muita confiança naquilo que a gente treinava mesmo e na capacidade emocional nossa. Então, essa coisa do suplemento, por uma questão, por um risco muito alto, a gente julgava que era Claro. prudente não abusar. Eu conheci amigos meus que eu até hoje é um tabu, até hoje é uma coisa que uma galera da nossa turma, vamos dizer assim, dos atletas daquela época, uns acham que o fulano é culpado, outros acham que não. Que o cara tomava tudo que ofereciam para ele na inocência. E nessa ele foi pego, e foi pego 2 vezes e foi banido. Né? Eu não tenho capacidade, nem quero julgar ninguém. Eu acho que ele Claro. foi ingênuo, mas estava dentro do corpo dele. Então ele foi ingênuo em tomar. Acho que ele não sabia exatamente o que era. Então esse risco a gente tinha que Toma evitar cuidado. muito, até porque eu fiz uma das coisas que contribuiu muito na minha carreira foi fazer muitos eventos fora do Brasil. E lá a gente fazia muito exame. Então não podia correr risco. Não podia vacilar. Emerson, Não. antes da gente falar da São Silvestre aí, que é o que todo mundo espera, eu queria que você falasse um pouquinho de aí 2 provas aí que você considera que foram essenciais aí para tua, vamos dizer assim, para te forjar aí, para ir conseguir chegar na São Silvestre, chegar a ganhar a São Silvestre. 2 provas que você pudesse elencar e que fala, puxa, foram fundamentais, ali eu aprendi muita coisa, foi importante para mim. Olha, eu vou citar, na verdade, a minha história com o cross country. Eu Tá acho bom? que ali é um diferencial que eu tenho em relação aos outros brasileiros, né? Em 95, acho que foi em 95, a minha equipe foi convidada para disputar um campeonato europeu de cross country por equipes. Nós fomos como convidados. E eu já corri muito bem. A primeira prova foi em La Flèche, na França. Acho que foi o dia que eu corri com o maior frio, estava acho que menos 6 graus na hora da prova, estava muito Nossa. frio. É, o barro que geralmente tem no cross estava duro, de tão frio que estava. Nossa Senhora. Mas ali começou uma história minha com o cross country, né? Porque eu naturalmente sempre corri, gostei de correr em terrenos assim, mas me abriu portas. Em 96, aí eu corri mais acho que uma prova em 95, em 96 nós voltamos para fazer essas provas e eu acabei em 96 vencendo o GP de cross do Algarve, no sul de Portugal. O cross country é uma modalidade que no Brasil não é muito conhecida, mas a Federação Internacional de Cross Country promove um Grand Prix. E lá na Europa tem muitas provas que não fazem parte do Grand Prix, mas que são famosas, são populares. A gente tem, por exemplo, o Cinque Molini na Itália, que é uma prova que, quando eu corri, não era mais Cinque Molini, eram 3 Molini, porque 2 já não existiam mais. São Uhum. moinhos que a prova passa literalmente por dentro dos moinhos. Inclusive, um deles tinha que subir uma escadinha e tal. Coisa fantástica. Provas assim com 60, 70 anos de história. Nossa. Então, é muito tradicional isso na Europa. E assim, o que aconteceu? Eu passei a ser convidado para correr essas provas. E essas provas, elas só tem atleta convidado, elas têm uma largada em que larga praticamente um do lado do outro, ou no máximo mais uma pessoa atrás de você, ou você no máximo atrás de um só, quer dizer, não é aquela coluna como a gente está acostumado a ver nas provas de rua, né, que tem aquela formação. E aí elas têm uma peculiaridade, que elas largam e elas afunilam muito rápido. E então, em função disso, as largadas são muito fortes, porque se você der bobeira, você fica preso atrás e já era. É muito Entendi. comum largar
largar com grama, na areia, na terra, no barro, na neve, às vezes largar para 2,40 o primeiro quilômetro. Nossa. É muito comum. Isso fez muita diferença para mim. Essa largada muito forte e depois o ritmo cai, obviamente, mas ele não cai tanto e no final aperta de novo para chegar. Essa foi uma das coisas que fez bastante diferença, ter experimentado isso e se adaptado a isso, porque ninguém está preparado imediatamente para isso, tem que se adaptar. E a outra coisa foi ter a experiência de competir com vários atletas de nível internacional, vários atletas quenianos, porque essas provas elas são muito frequentadas pelos africanos, né? Então, geralmente você ganhava de um, na outra prova o cara te ganhava, aí na outra você ganhava dele, então você ia ganhando Entendi. você estava no meio, na verdade, você estava naquela pancada no meio junto com os caras, né? Então os cross country que eu cheguei a fazer ali desde 96, acho que até o ano 2000, todo começo de ano eu fazia essa temporada, ficava na Europa 40 dias, 60 dias, às vezes um pouco menos. Uhum. Isso me deixou muito forte. Então quando eu vinha correr no Brasil, né, já largado no Brasil a 2,50 no asfalto, para mim era uma coisa morna, né? Então, às Nossa. vezes eu até largava mais forte, os caras ficavam bravos comigo, né? Os meus colegas, né? Alemão, que desgraçado que você tá fazendo? Pra que largar forte assim? Mas eu comecei a me adaptar. E a São Silvestre, muitos brasileiros bons perdem ela até hoje, porque o início dela é muito forte. Sim. Porque esses africanos eles estão acostumados a fazer isso e ela ajuda muito a fazer isso, porque no começo você tem logo de cara uma boa descida. Sim. E aí muitos brasileiros se quebravam, né? Então foi uma das coisas que quando eu fui correr a São Silvestre naquele ano eu já estava muito preparado, porque na verdade a minha cabeça estava para o cross, então eu estava pensando já em ter que correr uns 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros, geralmente os 3 primeiros, muito fortes, e depois assentar um certo ritmo, né? E aí o final é o final, né? Que a gente conhece lá da subida. Então essas provas de cross me deram essa experiência toda aí. Perfeito. Cara, então já entrando até na parte da São Silvestre aí, é muito legal pra gente que é amador aí. Eu já corri, acho que 5 vezes a São Silvestre, gosto bastante, né? Claro que eu achava que que eu ia conseguir performar e tudo, e é mais difícil pra gente que é amador que larga lá atrás, né? Mas conta pra gente como que foi a tua experiência. Claro que você correu mais de uma vez, né? No outro ano você foi de novo e foi até como melhor brasileiro, né? Mas nesse dia que você ganhou, conta pra gente como é que foi, tanto da parte da largada, o meio da prova, quando que você descobriu que dava para ganhar. Eu sei que deve ter sido bem no finalzinho, né? Que foi no sprint final ali. Mas conta pra gente entender esse olhar profissional aí, fazendo uma São Silvestre. Eu não corri muito a São Silvestre, não, porque o atleta profissional ele faz uma análise muito fria da coisa, né? Não vai por participar. Eu já fui na São Silvestre, fui com a Yara, com a minha esposa, a gente participou, é outra história, é muito legal, é uma das provas que a gente pensa sempre em fazer, se der, porque a São Silvestre ela acontece num momento do ano em que a emoção das pessoas está muito mais aflorada. Você acabou de passar pelo Natal, você tem toda aquela coisa do encerramento do ciclo do ano, né? Encerrar uma prova, a própria peculiaridade do percurso dela também. Você no final é igual o ano, né? Você tem uma puta subida para fazer, para encerrar a prova, para encerrar o ano. É um momento mágico a São Silvestre. Eu particularmente gosto muito dessa participação amadora agora. Com atleta profissional, a gente avaliava muitas possibilidades, né? Vou poder ganhar alguma coisa ou não. Então, naquele ano, na realidade, eu não iria nem correr, porque eu estava treinando para fazer cross. O meu treinador na época falou: olha, se você não for para entrar entre os 5, você que sabe, mas se não quiser ir, não vai. Não estava programado a São Silvestre, estava me treinando realmente para o cross, por isso, inclusive, que eu citei também o cross. E aí, assim, eu ganhei uma prova uns dias antes, que é a São Silveira de Barueri, que é uma prova muito dura também, uma corrida curta, um pouco mais curta, mas muito dura. Ganhei uma grana lá, paguei as contas, porque a nossa equipe naquela época tinha ficado 3 meses sem patrocínio, então a gente estava no vermelho. Falei, eu vou correr a São Silvestre. Eu liguei pro meu treinador, falei, me inscreve, eu vou correr. E agora paguei as contas, vou correr.
Os atletas de elite, eles avaliam a possibilidade de correr em Avaré, que tem uma premiação em dinheiro, em Brodowski também tem uma corrida nesse mesmo dia aí. Aí eu fui, aí uns dias antes da São Silvestre, eu fui ler um jornal falando que os quenianos estavam chegando e tal, e o cara fazia uma comparação, ele falava sobre os atletas brasileiros contra os atletas africanos. E aí eu falei, puxa, o jornal fazia uma narrativa de que nós brasileiros íamos disputar contra os africanos, né? Aí eu comecei a criar na minha cabeça, né? Eu que sempre tive uma preparação mental, tanto para treinar, eu tentava criar alguns mecanismos, né? Para dormir também, tinha um mecanismo para deitar e desligar. Então eu comecei a criar na minha cabeça um mecanismo para correr a São Silvestre, imaginando que eu ali seria o Brasil. Embora a gente saiba que a São Silvestre não é uma prova por seleção, né? É uma corrida individual. Mas eu comecei a criar essa, como é que eu vou te dizer, essa ferramenta na minha cabeça. Falei, não, eu vou correr para tentar representar o Brasil. Como se eu fosse representar o Brasil. E aí eu fui num lugar lá, comprei uma bandeira do Brasil, costurei na minha camiseta à mão, eu mesmo costurei. E aí eu falei, bom, eu sou Brasil nessa prova, né? Nós somos o Brasil e tal, comecei a viver na minha cabeça esse negócio de representar o Brasil. Eu sempre fazia uma preparação mental muito boa, né? Eu mentalizava, isso eu fazia para treino também. Eu mentalizava minutos antes do evento, desde do dia que eu ia dormir, que eu ia acordar, que eu ia viajar para o evento, tudo que ia acontecer, eu ia chegar lá, ia acontecer assim, ia acontecer assado, na prova poderia ser de um jeito, poderia ser do outro. Então essa preparação mental eu também fazia muito, né? Eu não aceitava na minha cabeça começar a sofrer antes de um terço de prova. Pô, você treinei tanto, não é possível que antes de um terço eu vou Muito estar... legal essa dica. Muito legal. Então eu não aceitava isso, né? Mas obviamente eu não aceitava quando eu tinha treinado, né? É muito importante que o treinamento é que faz a coisa acontecer. Eu não posso, não é possível, né? Quando eu fiz a minha melhor meia maratona também, eu falei, puxa, não é possível que antes dos 7, 8 quilômetros eu vou estar sofrendo, né? É possível isso. E na São Silvestre foi isso também, né? A gente foi, nós dormimos a empresa que nos patrocinava, ela tinha acesso à Fiesp, por ser uma empresa, ela solicitou, nós ficamos no subsolo do estacionamento da Fiesp. Quem não sabe, a Fiesp tem um prédio na Avenida Paulista e tem, acho que 3 ou 4 pisos para baixo de estacionamento. E é muito quieto lá, né? Principalmente no dia 31 e tal, lá embaixo quietinho. E o motorista deixou o carro lá, eu peguei uma calça jeans que eu tinha, enrolei, fiz um travesseiro, deitei no chão do lado do carro e eu dormi. Cara, eu dormi, assim, ali das 13 horas até as 15 horas eu dormi, eu apaguei. Eu tinha muito... e aí eu acordei, eu lembro que o Vanderlei, inclusive, me convidou pra gente ir na salinha da segurança ali, tinha uma televisão pra gente ver a chegada da prova feminina, né? A gente foi, assistiu, aquecemos ali embaixo, muito descontraído, e aí fomos pra prova. Aí somente na largada que fui encontrar os outros atletas. Na descida da Brigadeiro eu encontrei o Hendrik Ramaala, que acabou sendo o terceiro, que era um amigo, né, que eu tinha das provas de cross da Europa, era uma pessoa que atleta da África do Sul, era um amigo, e cumprimentei ele, né, apertamos as mãos e falou, depois da corrida a gente toma uma cerveja, tal, que a gente sempre tomava depois da corrida, né, sempre bebia alguma coisa. E a prova foi assim, foi desenrolando, teve um início mais rápido, não foi tão rápido, então praticamente eu não tive dificuldade. A primeira dificuldade minha começou lá no elevado, que eu senti o piso do asfalto muito calor, já, para quem não conhece, ali no quilômetro 5, né, do 5 para frente, comecei a sentir muito, 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 muito calor. E aí a minha ideia era chegar entre os 10 primeiros, né? A São Silvestre esse ano tinha 18 africanos. Nossa. E todos os caras muito bons, né? Talvez as pessoas hoje não saibam, mas o Poltergeist ele era o equivalente ao Kipchoge, né? Que fala aí. Sim, Kipchoge. Ele era o equivalente a esse cara, ele era o melhor do mundo, ele era o recordista, ele era o cara. Era o equivalente a você ter na São Silvestre o Kipchoge correndo, era o Poltergeist. Uhum. E você tinha uma linha de atletas
Etiópia muito forte, os caras da Etiópia muito bons. Você tinha o Silvio Guerra, que foi, acho que o cara que mais subiu na São Silvestre, no pódio, o equatoriano. Aí você tinha 2 caras da África do Sul, o Moraped e o Ramala, todos caras bons. Então, assim, pô, e aí tinha os brasileiros também, né? Não dá pra descartar os brasileiros, né? Os caras também eram bons, né? O Vanderlei, o Eduardo, o Valdenor, vários outros. E eu falei, bom, eu vou tentar entrar entre os 10. Essa é a minha meta, é estar entre os 10 aí. E aí, no decorrer da prova, nós nos isolamos em 6 atletas. Não passou muito forte o 10 km, passou 29 e pouco, assim, não estava forte, estava bem confortável o ritmo. E aí chegou no Centro Velho de São Paulo, nós estávamos em 6. Quando eu chegava no Centro Velho, a prova vai ficando mais pesada ali. No teatro, ali ela fica mais pesada. Aí, durante o percurso todo, o Poltergar na posição dele de preservar, né? Ele não se expõe puxando a prova, ele fica ali aguardando, ver o que vai acontecer. Quando chega ali, ele faz aquele movimento que é definitivo, né? Se a gente for olhar várias outras provas dele, e eu tinha assistido várias outras provas, não só dele, mas a São Silvestre eu tinha assistido, e nos anos anteriores ele chega ali no momento do começo da subida que ele dá tchau e vai embora. É isso aí. É isso que ele sempre fez, né? Ele resolve a prova ali. E foi o que aconteceu aquele dia, né? Ele chegou ali, ele foi embora. E nessas alturas eu vinha 2 brasileiros no pelotão, né? Eu e o Vanderlei. Uhum. Eu comecei a pensar, bom, nós, um pouquinho antes do pelotão se desfazer, nós estávamos em 6 atletas. Eu falei assim, bom, preciso ganhar de um desses caras aqui, eu tô no pódio, vai ser fantástico, né? Pódio na São Silvestre. Segunda São Silvestre que eu tava correndo. Então vai ser ótimo. Aí precisava ganhar de um. Aí o Poltergar deu aquela espichada, a gente tentou acompanhar um pouquinho, foi ficando, respeitamos também, na verdade. Eu fiquei em segundo e terceiro com o Ramala, com o Hendrick. E o Hendrick era um cara lá dos cross country, por isso que eu acho interessante contar. O Hendrick era um cara que no cross a gente disputava, eu ganhava dele, ele ganhava de mim. A gente tinha uma história de enfrentamento, né? Não era um cara. Né? O Poltergar não. O Poltergar eu nunca tinha vencido. Uma vez no cross de Itálica, na Espanha, ele tinha sido terceiro e eu fui sexto ou sétimo. Foi o mais perto que eu cheguei, assim, dele. Mas não tinha vencido. Aí eu fiquei com o Ramala e de olho no Vanderlei, porque tinha um carro pro primeiro brasileiro. Aí o Ramala deu uma pancada, eu fui junto. Aí ele soltou. Aí eu pensei assim, ele vai dar outra pancada. Quando ele der a segunda pancada agora, pancada, tô falando, é tipo um fartlek, sabe? Uhum. Aumentar muito o ritmo. É uma coisa assim, que às vezes olhando no vídeo você não percebe, mas o cara tá no ritmo ali normal, confortável, ele começa a correr num ritmo alucinante durante 1 minuto, 2 minutos e volta. O atleta de elite faz muito isso. E aí ele fez isso de novo. E aí eu pensei comigo, agora que ele soltar agora, eu não solto mais, cara. Eu vou segurar. nem que eu morra, que era o slogan que nós usávamos, nem que eu morra, agora eu vou segurar. Eu já tinha na minha cabeça já quantos minutos faltava para a chegada, onde eu estava. A gente tinha um computador de bordo na cabeça muito bom, assim, de conseguir saber quanto falta, onde, né? E foi assim, ele soltou, eu não soltei mais, aí foi quando eu comecei a me aproximar do Tergar, e eu não tinha esperança de passar, assim, de ganhar a prova do Poltergar. Eu estava preocupado com o Vanderlei, que eu queria, eu quero ganhar um carro, né? Um carro para o primeiro brasileiro, poxa, que grande prêmio. Mas aí, quando chegou no final, que eu me aproximei do Poltergar... Deixa eu só falar aqui, o pessoal acho que não sabe, mas mesmo que você não ganhasse a prova, mas que você fosse o primeiro brasileiro, você tinha direito a ganhar um carro, né? Como premiação. Exatamente. Né? Então você estava buscando tinha um prêmio, o teu carrinho ali. Você queria chegar na frente do Vanderlei para pegar o carro, né? Sim, aí o Vanderlei subia muito bem, né? Mas eu estava numa fase que eu estava melhorando também na minha subida, então não estava garantido, né? Ele estava mais para trás, mas na época, no momento, eu não conseguia ver. E aí foi isso. Aí, ali no final da brigadeira aconteceu uma coisa muito mágica, que eu atribuo toda a minha vitória a isso. Eu poderia muito bem me contentar em ser segundo lugar, já seria fantástico. Eu ia perder na chegada para o Poltergar, que era uma coisa extremamente normal, já seria muito louvável. Mas aí juntou algumas coisas, né? Primeiro que
na nossa cabeça, a gente não aceitava terminar um evento desse sem ter feito 100%. Era vergonhoso. Eu me envergonharia se eu não tivesse feito. Isso é uma coisa que a gente tinha na nossa cabeça, que vinha desde quando eu era criança, desde quando você citou ali antes, que eu era briguento com os treinos, com meus próprios treinos. Então, seria vergonhoso para mim, não com os outros, mas para mim comigo mesmo, não ter feito o meu 100%. Então, eu me programei para a hora que eu entrasse na Paulista, eu fizesse um 100%. E não sei se todo mundo consegue ver, mas a gente aumenta muito o ritmo ali no final. A velocidade aumenta muito. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia fazer o mais forte possível. Eu ainda lembro que eu pensei claramente isso. Ele vai fazer um sprint fulminante, mas eu vou fazer o máximo para chegar a aparecer na foto de chegada junto com ele. Eu queria estar naquela foto ali. Ele chegou e eu ia estar ali atrás, ali, fazendo careta e ia estar ali. Mas aí veio o lance mágico da coisa, né? Eu fui muitas vezes depois assistir a São Silvestre lá, e as pessoas que ficam na beira da rua, na época, ficavam vendo pela televisão, ali nos bares. Então eles sabiam que vinha um brasileiro brigando com o Poltergeist, que eles já conheciam. Sim. Mas o meu nome, o Iserben, era um pouco difícil, ninguém acho que ousou querer falar. Então as pessoas gritavam Brasil. Vai Brasil, Brasil, Brasil. Então, ali naquele finzinho de Brigadeiro, na entrada da Paulista, eu diria os últimos 300 metros de Brigadeiro, para entrar na Paulista, todo mundo, milhares de pessoas que ficam ali gritando Brasil, aquilo deu uma adrenalina, assim, indescritível. Falar o que foi aquilo, para quem se preparou emocionalmente para ser Brasil. Eu acho que aí casa tudo isso. Se você olhar a minha camisa, ela tem uma bandeira do Brasil e dá para ver em algumas fotos mais de perto. Eu vi na narração. Ela é costurada ali. Os outros atletas da minha equipe que tinham aquele mesmo uniforme não tinham a bandeira. Eu coloquei porque eu fantasiei na minha cabeça que ali eu era Brasil. De verdade, eu era Brasil, mas aquilo não é uma competição, como a gente falou. E aí foi isso que aconteceu. Aquele finalzinho ali, a galera dando toda aquela energia de vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil. Eu consegui uma adrenalina que certamente, se fosse em outro lugar, ou que se as pessoas não tivessem me dado aquele estímulo, provavelmente eu não conseguiria fazer uma chegada tão forte. A gente estava ali ao final de uma prova de 15 quilômetros, depois de uma baita de uma subida, num dia muito quente, e foi uma prova que, assim, nós não corremos tão fraco assim, ela deu ali um pouquinho abaixo de 3 minutos por quilômetro de média. Não é uma grande velocidade, mas... É uma grande velocidade, viu, Emerson? Não, é que assim... É que as pessoas precisam, assim, acima de tudo, diferenciar, porque o atleta come, treina e dorme, vive disso desde criança, é diferente, né? Então não deixa, eu acho que Emerson, a gente tá com o tempo acabando, só 2 minutos aí, vamos precisar de mais uma conversa, eu e você, meu, porque foi metade da pauta aí, temos muita coisa para falar. Mas, só marcar, tô à disposição. De qualquer forma, pra gente que... É incrível aí falar com você. Eu também, né, fiz faculdade de educação física, comecei a correr e eu comecei a pesquisar a corrida muito depois. Né? Eu também era da parte de futebol, enfim. Mas aí quando eu olhei, cara, quando eu fui correr minha primeira São Silvestre, eu não sabia nada, né? Não corria pela assessoria, nada. Eu falei, eu quero bater o tempo do Emerson, quando eu pesquisei. Eu só fiz 1 hora a mais do que você fez. Não tem problema. A gente vai aprendendo. Cara, para mim é muito legal estar falando com você. Eu também tenho que agradecer a assessoria, ter a oportunidade de bater esse papo, ainda mais com a gente que é fã seu. Parabéns aí pela sua história. Obrigado aí por ter compartilhado a sua história. E vamos marcar mais uma, meu. Mas vamos marcar mais uma. Cara, tô à disposição para conversar com vocês. Eu quero agradecer o convite, agradecer as pessoas que nos acompanharam. Um abraço ao pessoal aí da sua assessoria. É um prazer falar com todos também. Estou à disposição. Quando quiser, a gente está aí nesse momento aí também para conversar, para contar a história, sem problema nenhum. Tá Muito joia? bom. Obrigado, Emerson. Boa, foi ótimo, cara. Parabéns aí pela sua história. A gente se vê aí. Obrigado, um abraço. Tchau, gente. Boa noite aí para vocês. Valeu.